Eu vou abrir o coração aqui também. Eu não teria suportado perder um filho, né? Pra quem não sabe, eu perdi uma filha em 2017 de um modo trágico. E as pessoas olham e me vê feliz, né? E conversando, dando risada, fazendo piada, vivendo. E falam, eu no seu lugar não teria suportado. E quem falou que eu suporto? E quem falou que é fácil para mim? Não é fácil. Só que existem formas e formas de lidar. Eu poderia ter me prostrado, né? Entrar em declínio total, né? E calma, rasgada, ferida. Ou eu me levantar, mesmo machucada e ferida, e caminhar. Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do GraceCast. E seja bem-vinda também, né, Ana? Estou de Depois volta! De 2 semanas que nos abandonou, mas ela está de volta. Eu e o cenário estamos de volta. Os livros voltaram, as canetas voltaram. Tudo voltou, seja bem-vinda. Obrigada. Gente, já aproveita, já se inscreve no canal. Eu vou falar no começo e vou falar lá no final também, tá? Por quê? Porque nós trazemos assuntos relevantes, trazemos assuntos que vão edificar a nossa vida, vão edificar a sua vida, da sua família, principalmente para as mulheres. Então, já se inscreva aí no canal, já deixa seu like. Se você quiser, fique à vontade para comentar também, tá? E como de costume, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito necessário, é um tema importantíssimo, porque nós estamos no Setembro Amarelo, né? E vamos falar também sobre as dores da alma feminina. E aqui conosco está uma amiga querida, a psicóloga Cristina Oliveira, que vai nos ajudar a desenvolver esse assunto, a falar. Ela é uma amiga muito especial. Então, seja bem-vinda, Cris. Obrigada, muito obrigada. Seja muito bem-vinda. E fala um pouquinho quem é a Cristina Oliveira e por que você escolheu esta linda profissão de psicologia. Olá, gente. Obrigado pelo convite, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer por essa oportunidade, mais uma vez, estar com você, né? Sim. Agradeço muito. Me chamo Cristina de Oliveira, sou psicóloga, formada... Minha primeira formação é em recursos humanos, gestão de pessoas, que é algo que eu admiro muito, né? O ser humano, acho que já responde a pergunta por que eu escolhi a psicologia. E eu já vi muitas pessoas responderem assim, não foi eu que escolhi a psicologia, foi a psicologia que me escolheu, né? Mas a psicologia é um sonho já de infância, bem, né, desde sempre, mas era um sonho não muito possível de se alcançar. Eu fiz a recursos humanos, que foi algo também bem próximo da psicologia, mas muito por essa questão de estar com o outro, conhecer o outro, entender a mente humana, servir, né, de uma forma no cuidado, na escuta terapêutica, a escuta ativa, nessa compreensão mesmo, né, do autoconhecimento. Então, várias respostinhas assim fez com que eu escolhesse essa profissão aí que hoje eu estou seguindo e graças a Deus estou atuante. E quando você conseguiu identificar essa parte da psicologia que era bem complexo, a mente humana, quando que você conseguiu ver isso? Na verdade, eu não consegui, né? Não conseguiu ainda hoje. Porque não teve uma compreensão assim, né? A mente humana, ela é rica, ela é maravilhosa, ela é, né, extraordinária. Então, não tem como você decifrar a mente humana. Você consegue compreender minimamente, mas um decifrar assim na sua totalidade, eu acho que é humanamente impossível, né? É humanamente impossível, né? Às vezes você se para pensar, quando você pensa que viu de tudo, que você ouviu de tudo, aí você vai avaliar e sempre tem, né, algo novo acontecendo aí, algo extraordinário acontecendo. A mente humana, ela é linda e me deixa assim, como que eu posso dizer? Me deixa viajando e querendo saber mais. Mas entender a mente humana é difícil. O comportamento humano acho que é um pouco mais tranquilo de compreender. Boa. Para falar sobre o Setembro Amarelo, fala pra gente por que nós precisamos entender sobre o Setembro Amarelo e principalmente falar isso dentro da igreja. Sim.
Tá, o Setembro Amarelo, não sei se vocês conhecem a história, né? Mas começou lá nos Estados Unidos, numa cidade que eu não me recordo agora o nome da cidade, né? Mas é uma história até muito triste que ocorreu, né? Foi em 1994, acredito eu. Um jovem, um adolescente de 17 anos, né? Vou contextualizar. Uhum. Ele era um menino de 17 anos, de 94, né? Quantos anos ele teria hoje, mais ou menos? 94? 32, não sei, eu sou de 92. Tem 33? 94, Ele teria né? 31. Então, mas tá, mas ele em Ele já 94 tinha 17, não sei fazer a anos, né? conta. Eu, Pessoal. gente, eu sou de humanas. Faz a conta pra gente. Por aí. Aí eu achando que ele já tinha nascido Eu em 94. tenho aquela de assim, que eu sou de humanas, então eu sou péssima em exato. Mas voltando aqui, então ele devia ter lá mais ou menos seus 40 e poucos anos hoje. Naquela época, ele era um menino, um adolescente muito dado, a comunidade local gostava muito dele, por onde ele passava, ele tinha amigos, né? Era um menino muito pacato, muito tranquilo, muito quieto, muito de boa para a idade dele. E uma certa feita, acredito que lá possa dirigir, né, com essa idade, ele pegou um Mustang, um carro Mustang, e reformou esse carro todinho. Ele, com as próprias mãos, reformou aquele carro e pintou o carro todinho de amarelo. Né? Imagine, um Mustang reformado por um menino de 17 anos, pintado de amarelo. Só que, em dado momento, acredito, se eu não estou, salvo, né, engano, no dia 10 exatamente, que ele, infelizmente, ele tirou a própria vida, né? Ele praticou o autoextermínio. Não se fala muito como que foi esse autoextermínio, já para não dar legalidade para que algumas pessoas possam replicar isso. Por isso que não fala como que foi o ato, né? E então foi um baque para toda a cidade, porque ele não deixava sinais, né? Imagina um menino no auge da vida, 17 anos, mexendo num carro, reformou o carro, pintou o carro de amarelo, uma cor, né? E andava para lá e para cá, e do nada ele simplesmente exterminou a própria vida, né? Praticou o autoextermínio. E aí a cidade toda ficou, né, em luto, ficou desacreditada com o que tinha acontecido. E no velório dele, os vizinhos, a comunidade foram até ao velório, e os amigos mais perto, né, acredito eu que com muita dor no coração, em homenagem ao Mike, Mike, o nome dele é Mike M, o nome dele. E eles foram pro velório do Mike e fizeram uma cesta, prepararam uma cesta, compraram várias fitas amarelas, vários fitilhos, né? E fizeram, eu até trouxe aqui um modelo, né? Um modelinho. E fizeram fitinhas amarelas, né? E distribuíram no velório com mensagens, né? Você é importante, peça ajuda, a sua vida importa, né? Legal. Falando sobre isso. Então, transformaram aquele momento, que era um momento de luto, de muita dor, transformaram num momento de campanha à vida. E a partir daquela data, né, o símbolo do Setembro Amarelo se tornou esse lacinho amarelo aqui, né, que a gente usa na lapela muitas vezes. E foi assim a história do Setembro Amarelo começou aí. Então ele é todo dia 10 do mês de setembro, é o Dia Mundial, né, de Prevenção ao Suicídio. Né? Então, foi através dessa história do Mike M, de apenas 17 anos, que hoje provavelmente teria aí seus 40 e poucos anos, né? Legal. E, assim, falando ainda sobre isso, é interessante porque ele não deixou resquício, ele não deixou vestígio, ele não deu sinais, né? Não deu sinais. Isso que foi o baque para toda a comunidade, principalmente para a família, né? E imagine assim, né? A minha imaginação, né? Ele todo feliz com o carro reformado e a comunidade vendo aquilo, nossa, que legal e tal. E do nada ele apaga com a própria vida. Imagine como que fica na cabeça dos amigos. Mas ele estava aqui ontem, Planejando passando coisas, com o carro, né? Ele me deu uma carona até a padaria, aquela senhorinha falando, ele passou aqui com o carro ficou tão lindo, né? A família talvez, né, se sentindo culpada pela situação.
Mas essa história resumidamente, né? A história do Setembro Amarelo e da cor amarela, né? Tô vim hoje com a camiseta na cor amarela. também né? vim de amarelo. É, linda. Eu não linda. vim, eu vim de bege. Sempre tá na paleta. tá na paleta. Tá na paleta de cores. Não tinha amarelo em casa. Tá na paleta, tá valendo, né? Exatamente. É. E a Flávia comentou, né, como que a gente lida até com esse tema dentro da igreja. Dentro porque da igreja. é um tabu. É um tabu. Dentro da igreja, nós falamos aqui que a Cris é psicóloga, né? Mas ela também é uma mulher e ela é cristã, Sim. né? E nós sabemos que existe um ambiente onde a gente fala muito da vida, daquilo que o Senhor fez por nós, né? Da vida que nós recebemos. E pensar nesse tema dentro da igreja parece até esquisito. Parece que não condiz. Mas ainda somos seres humanos, né? Sim, não pode esquecer desse pequeno, grande detalhe. Né? Eu acho que falar de saúde mental, né, dentro da comunidade, né, da igreja, hoje, né, graças a Deus que está muito mais amplo esse assunto, esse tema. Eu tenho visto falar muito mais, eu já visto vocês mesmo, né? Eu tive lá no congresso falando sobre saúde mental, algo muito importante. A igreja está de parabéns mesmo, né? E se todas as igrejas tivessem esse olhar para a saúde mental, né? Eu penso que a saúde mental com a questão espiritual, ela não é para competir, né? Ela se completa, não se compete, não é uma competição, mas deve se completar, né? A gente ouve muito assim, dentro das igrejas, ouvia, porque agora, como eu falei, né, graças a Deus está sendo mais livre esse tema. Mas, não, tem que orar, né? Tudo é Não, oração, né? tudo é oração. Tudo é oração ou da parte do crente, do cristão, ou tudo é o demônio? Isso. Ou tudo é o inimigo? Exatamente. Não tem... Demonizar. Então, assim, falando sobre a saúde mental, para além da questão do suicídio, é muito mais fácil terceirizar uma responsabilidade, terceirizar Verdade. uma situação psíquica, emocional, terceirizar dizendo que é o inimigo, que é o, né, o demônio, Satanás, seja lá quem for, né, a nomenclatura que dão, do que assumir que eu tenho minhas fragilidades, que eu tenho questões psíquicas, que sim, eu preciso de um suporte terapêutico com um psicólogo, eu preciso de talvez uma medicação para organizar aí os neurotransmissores, a química cerebral, né? Então, ter esse conhecimento, ter esse entendimento faz toda a diferença, né? E assim, eu não sei na atualidade, tá? Mas eu ouvi, de uns anos para cá, muitos cristãos assumindo em rede social uma depressão, síndrome do pânico, né? Teve no meio cristão mesmo, suicídio, né, de pastores, que é dado assim como, né, o mais forte da igreja. Não existe isso, né? A depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade, questões psíquicas, emocionais, talvez uma ideação suicida pode acontecer com qualquer pessoa, seja cristão ou não cristão, seja católico, seja de qualquer religião. É o do ser humano, né? O adoecimento psíquico pode acontecer e ocorrer em qualquer lugar, em qualquer ambiente. E falar sobre isso dentro da igreja é muito difícil. É muito difícil, né? Isso é balela, esse negócio de psicólogo é do diabo, né? Isso aí é coisa... E não Já ouvi bastante isso. Não é? Imagina, você tem que orar, põe a mão na cabeça. Não é, gente, não é, né? Eu até falei aquele dia lá, psicóloga de Jesus, psicóloga é de Deus. A gente até falar aqui para quem está nos assistindo, né? Psicoterapia é de Deus, foi Deus que fez, gente. Vamos lá, né? Vamos procurar os psicólogos aí, psicólogos que tem, né? Tem vários psicólogos bons que pode estar te orientando, te ajudando, né? Independente da crença dele, que muitas vezes a gente procura, né? As pessoas procuram, eu quero um psicólogo que seja cristão. Mas por que isso, Flávia? Por que isso, minha querida? Porque as pessoas se sentem mais confortável, né? Se eu for falar que o Espírito Santo falou comigo, né? O outro vai ter uma compreensão. Por isso que eu percebi isso, tá? Por isso que tenho medo de ir falar, tal. Mas assim, o psicólogo, o psiquiatra, o profissional de saúde mental é para todos, né?
Acho que é isso. Você Deu pra entender? Claro, muito. E você tocou um pouco nesse ponto, né? Falando que depressão, talvez o pessoal quer curar com oração, ou é demônio, ou às vezes é falta de fé, né? E eu acho que seria interessante até a gente definir um pouquinho, né? As coisas. O que é de fato a depressão? Como que você acaba identificando? Nós até estávamos conversando nos bastidores aqui, né? Sobre essa questão, às vezes, da solidão. O rapaz ali que você mencionou na história, que era mais quietinho, mais isolado, né? Talvez já seja aquele ponto de alerta e que nada tem a ver com a fé, com a leitura, né, da palavra de Deus, com a falta de oração, né? Sim. Você falou na questão de identificar, né? Igual eu respondi aquela hora no nosso bastidor, não tem um protocolo, assim, né? Não tem uma bola de cristal que você observe e fale, esse daqui tá com depressão, aquele não. Porque a gente vê nas mídias muitas pessoas que estão fazendo show, que tá fazendo... como que é aqueles... Stand-up, né? Sim. Stand-up, fazendo todo mundo rir e dentro tá com a alma machucada, com a alma ferida, né? Então, não existe, assim, um protocolo, mas tem sinais que é possível identificar, né? Que também a gente não vai sair pegando o sinal de todo mundo falando que tá com depressão, esse aqui quer se matar. Não, mas é os sinais. Aquela pessoa que tá mais retraída, né? Tem uma diferença de tristeza, você se sentir triste por algum motivo, você se manter triste. Você se sentir triste por alguma situação, isso é normal. É um sentimento, é igual sentir dor, sentir frio, sentir alegria, sentir tristeza, faz parte da vida. A vida né? Ela é um sobe e desce, um dos batimentos cardíacos, então faz parte. Mas você se manter prostrado frente a alguma situação, isso precisa ser levado em consideração, né? Quando você se prostra, quando você se fecha, quando você... ou todo excesso também é interessante observar, né? A compulsividade. Então, o corpo da gente fala, o nosso comportamento fala, né? O que a gente está sentindo. É importante observar. Se aquela pessoa que antes era muito feliz, muito alegre, trabalhava, ia para a igreja, praticava esporte, né? Era amável. Se você observar que tem uma mudança de comportamento repentina, cabe um olhar mais singular para aquela situação. Cabe, né? Mas não para rotular. Chegar, não, isso aqui tá com depressão. Mas não. para saber, né? Para chegar, às vezes a pessoa só quer falar, ela só quer abrir o coração e falar, olha, não tô bem no trabalho, tô com uma questão lá, né, organizacional, ou então briguei com o marido, ou o filho, ou isso ou aquilo, a falta de dinheiro, quem nunca? Então, assim, eu acho que cabe os pormenores, né? Numa casa que tá rachando, você não observa os pormenores. Você só vai observar quando tá o quê? Já tá um partidão, né? Lá, uma trincona. Às vezes já não tem mais o que fazer, né? Eu acho que é importante observar os pormenores. Os pormenores falam muito também. Cris, é muito legal você falar isso. Eu acho que entra muito nessa questão, falando de vida cristã e igreja. Sim. Porque... eu percebo que na atualidade, acho que não só na igreja, o ser humano está muito individualista. Então, a gente está com pouco tempo para si, pouco tempo, menos ainda, ou nada para o outro. Então, pouco a gente percebe o outro, a gente nota o outro. Então, às vezes até a pessoa está dando sinais, mas ninguém está vendo. Ninguém percebe, porque né? A vida tá lá na loucura. Eu lembro, até falei, né? Falei, nossa, esse episódio vai ser uma sessão de terapia pra mim. Ai. Segurar as lágrimas. Não. Mas eu me lembro que há alguns anos atrás, quando eu passei por alguns episódios, né? Episódios não, né? Que eu tive episódios de crise de pânico, ansiedade e depressão. Eu me lembro que foram raras as pessoas que notaram. Porque eu continuei fazendo as coisas da igreja, até, né? E era uma pessoa ou outra ali que percebia, e quando a pessoa notava e vinha falar comigo, eu desabava ali. Aí eu conseguia me abrir, conseguia falar, conseguia conversar. Mas eram poucas, e quando não vinha, seja de fora ou de dentro, né? Sim. Falando assim, nossa, que cara de morta! Ai, menina! Nossa, você é tão alegre! Nossa, você tá muito... O que é isso? Tá pra baixo hoje?
E aí eu lembro até hoje que uma pessoa falou assim pra mim: Nossa, que cara é essa? Que você quer? Quer se matar? Falou desse jeito. E eu lembro que, né, obviamente, que geralmente, né, acho que não é todo mundo, né, não sei dizer, mas geralmente quem passa por problemas assim, talvez acabe enxergando. Eu acho que é interessante a forma como você usou, né, no Extermínio da Vida, a solução final. Muitas pessoas, Né? A solução, porque aí a dor vai acabar. E eu me lembro que naquela semana eu tinha elaborado, não tinha elaborado coisas da minha mente, mas pensamentos vieram. Sim. E aí eu falei, se essa pessoa soubesse o que ela tá falando, que era realmente o que eu queria, meu desejo, né? Então, talvez falta aí para nós, né, como igreja de Cristo, uma sensibilidade, né? Sensibilidade. Nem todo Olhar, mundo que é empatia. palhaço, e eu falo por mim, né, porque eu tô rindo todo tempo, né? Sim. Mas não é porque a gente tá rindo a todo tempo Que a gente não tem problema. que a gente não tá tem... bem. Tá bem sempre, né? Todos temos, né, problemas. Por isso é importante de falar sobre esse tema na igreja. Porque abre o leque. Aí os irmãos começam a olhar, né? E falar, aquela irmã tá muito quietinha, tá muito assim, tá muito assado. Sabe um exemplo que eu gosto de dar, gente? Uma situação que ocorreu em Brumadinho, daquela barragem de Brumadinho, Sim. também Mariana, Uhum. né? Que era algo que não vai acontecer, não vai romper, né? E do nada rompeu e levou tudo e foram, né? Foi aquela coisa toda, morreu muita gente, foi muito sofrimento. E isso me faz pensar que as nossas emoções para vocês compreenderem, assim, que a gente vai guardando coisas, guardando, e você acha que tá tudo bem, eu vou aguentar, eu vou segurar. E aí vai aos poucos. Acredito eu, tá? Eu não sou engenheira, mas acredito eu que já deve ter dado sinal, né? Em algum Sim. momento deu um alerta lá que aquilo poderia acontecer. E assim somos nós. Uma gastrite, uma ite, né? Uma infecção, uma dor de cabeça, uma tontura, um estresse, uma psoríase, né? Uma infecção urinária. São os sinais que você precisa parar e você não para se olhar, né? E quando tem esse parar para se olhar, é muito um olhar individualista, né? E muita questão também do aparelho, do telefone, né? Que tá ali, o tempo tá correndo. Então, eu não tenho tempo para me ouvir, para eu me olhar, quanto mais o que tá do meu lado. Mas quando acontece algo trágico, a gente olha, nossa, aconteceu isso. Isso surpreende, né? Surpreende. Falando de guardar coisas, eu também uso muito a analogia das gavetas, né? Quem me conhece, quem tá ouvindo eu falar, vai lembrar do que eu tô falando. Que o costume da gente é guardando coisas, guarda nas gavetas, como se fossem as nossas gavetas emocionais. Você vai guardando lá questões desde que você nasceu. Né? Aquela palavra que te falaram que você não ia dar certo, que você é um burro, que você não sabe fazer nada certo, que você puxou o fulano de tal. Nossa, você é igual o fulano de tal, né? Igual seu pai, igual sua mãe. Às vezes o pai é um pinguço, igual diria os mais antigos. E isso você vai carregando. Aí você vai para relacionamentos vazios, relacionamentos né, sem estrutura. E você vai guardando, aí você casa, você junta tudo e vai guardando nas suas emoções, nas suas gavetas emocionais. E assim como na nossa casa, que a gente precisa fazer algumas faxinas, parar tudo, olhar para aquelas gavetas, tirar tudo, colocar em cima da cama ou em algum lugar, observar o que você vai tirar de bom e de ruim, lavar, recuperar, jogar, doar. Quando você olhar para sua gaveta, você vai ver quanto espaço tem lá para você colocar uma peça de roupa nova, por exemplo. E a nossa emoção é a mesma coisa. Quando a gente tá muito lotado, não cabe o novo. Não cabe um relacionamento novo. Não cabe um ministério novo na igreja. Não cabe um trabalho novo. Não cabe nada, porque tá tão cheio, tão cheio. Aí que entra a questão do processo terapêutico. De você ter um processo terapêutico para você reorganizar as gavetas das suas emoções. Então, tá tudo ali abarrotado, vai chegar uma hora, vai quebrar tudo, né? Vai romper. Aí rompe onde? Rompe dentro do casamento, rompe com o filho, rompe no trabalho, rompe na igreja, né? Rompe no trânsito, xingando, né?
rompe, em algum momento vai romper, vai dar ruim, né? Guardando. E quando você falou uma coisa muito importante, quando a pessoa quer tirar a dor, quando a pessoa ela comete o suicídio, infelizmente, com muita tristeza falar sobre isso, ela quis tirar a vida dela. Ela quis tirar a dor dela, mas ela não conseguiu. Ela queria tirar aquela dor. Como eu não consigo, então eu me tiro da dor. Eu me tiro, eu saio e deixo a dor. Olha que difícil. E onde a gente está, que a gente não consegue dar o suporte a uma pessoa dessa? Onde que a igreja, né, está? Onde que a comunidade está? Onde que os profissionais estão que não conseguem acolher e dar a orientação necessária, né? Sim. Porque quando tem um tratamento, tem tem um acompanhamento, isso muda todo, né, o contexto, muda tudo. A questão também química, que às vezes tem um rebaixamento, precisa entrar com a medicação, às vezes uma vitamina, gente, falta de vitamina Já ouvi D. falar muito sobre isso, da vitamina D, ômega 3. Isso, Que hoje em dia tá bem aliado, B12 tá bem aliado, né, com os tratamentos. Então, tem paciente que a gente trata, que fala, passa no endocrinologista, faz uma bateria de exames, né, como que fala? Colocar a vitamina? Suplementa e tal, né? Nossa, muda tudo, sabe? Tem uma melhora significativa. Então, esse olhar para si é muito importante, mas não de modo egoísta, né? Um olhar para si, parar, saber que tem um tempo de parar, um tempo de você se observar, se ouvir, né? A própria Bíblia fala, né? Há um tempo determinado para todas as coisas. Então, um tempo de você se ouvir, um tempo de você se acolher e entender, não dá para mim, preciso parar. E Davi falou assim, né? Esse salmo, para mim, eu acho ele maravilhoso. Davi fala assim: por que está abatida, ó minha alma? Ou seja, ele teve que olhar para dentro de si para saber que a alma estava abatida. Sim. E muitas das vezes a gente foge desse momento porque a gente não quer olhar a gaveta. Exatamente. É um confronto. Eu vou ter que mexer em coisas, Flávia, que vai me incomodar. Eu vou ter que mexer em coisas que já passou. Não, precisa. Precisa falar, assim, daquilo que você sofreu lá na infância? Precisa, sim. Precisa pôr pra fora. Porque às vezes tá lá no fundo da gaveta, ocupando espaço de algo novo que você pode inserir. Então precisa ser falado, sim. Saúde mental é importante falar, né? A sua saúde mental é importante. Né? Esse ponto da gaveta eu achei bem legal, porque a minha primeira crise de pânico foi na época da faculdade. Tava no TCC, cafeína, correria. energético. De repente, Lari, não sei se ela vai assistir esse episódio, mas ela estava comigo, tínhamos uma prova para fazer. E a gente tava, assim, saindo do trabalho, pegando o busão. E era o expresso, né? Que ele não tem ponto, né? De parada. Gente, eu não sei o que deu. Eu já tava esquisita. Os sinais, né? E eu tava muito esquisita aquele dia. E aí eu simplesmente, motorista, aparece ônibus que eu preciso descer. E ele parou antes de chegar no terminal. Aí a Lari falava, o que você quer? Você quer ir pro médico? Eu falei, eu quero correr, mas eu não consigo. Eu sinto que eu tô super agitada, mas como se a minha pressão estivesse lá embaixo. Era um negócio esquisitíssimo. É terrível, né? É terrível. E aí, quando eu fui no médico, ele falou assim, querida, você é muito novinha. Pensa assim comigo, é como se o seu cérebro tivesse um copinho. E aí você foi enchendo, e ele transbordou. Quando ele transbordou, ele não sabe mais o que fazer com aquilo. Eu lembro até hoje dessa fala dele, que eu falei, nossa, realmente, acho que eu fui enchendo minhas gavetas. E fui amarrotando de coisa, e tem que fazer. Eu sempre fui muito, né, agitada, já sempre fui agitada assim. Hoje já sou mais da calmaria, gosto de já delega as coisas. Já delega, né, já deixa os outros fazer. Então, acho que olhar e fuçar essa gaveta, ela é muito importante. É importante. E assim, usando ainda a analogia da gaveta, né? Eu falo porque isso eu já fiz também, tá? De gaveta mesmo, gaveta. Às vezes você tá enfiando, não tem lugar pra pôr, você quer guardar, você vai, chega, dá até pega o quadril assim, empurra, né? E com o tempo ela vai estragar. Então vai sair, né? Vai judiada da peça. Imagine aqui, a gente vai só engolindo, só vai enfiando. Mas a hora que põe pra fora e organiza e limpa, tem uma resposta, né? Bem... Que bom. Ô, Cris, voltando para essa questão de comunidade, né? Dentro da igreja, a importância, como que a gente consegue identificar
e saber a diferença entre o que é espiritual ou um problema mental dentro da igreja. É delicado, né? Porque é igual eu te falei no começo, é mais fácil você já logo dar a nomenclatura e falar, é isso, né? Aí o líder, né, a equipe que está à frente precisa ter um discernimento e um mínimo de conhecimento para interpretar que aquilo não é espiritual. Orou, não foi embora, não é espiritual. Não é assim? Não é assim que os cristãos acreditam que orou, recebeu a cura? Não foi embora, vamos investigar, né? Vamos investigar porque não tá normal isso aí. Eu acredito que a liderança da igreja, por isso, novamente, eu parabenizo a igreja, né? Que a comunidade de vocês que estão abrindo isso para falar sobre isso, porque precisam estar atentos e observar. Quem tem o discernimento mesmo espiritual vai compreender que isso não é espiritual. E às vezes isso está tão intrínseco dentro da igreja que é difícil quebrar esses paradigmas, difícil quebrar essa ideia, né? Então, existe ainda um preconceito dentro da igreja relacionado a isso. Porque é muito mais fácil eu orar e terceirizar do que eu ir atrás de um tratamento, né? Eu atendo bastante pessoas cristãs, né? Eu sempre falo muito sobre isso. Eu falo, meu querido, você pode orar. Eu acho que a fé, gente, independente da crença, né, da religião, a fé é muito importante, né? Igual eu falei, elas se completam, ela não compete, elas se completam, né? A fé e a psicologia, a saúde mental. E muitas vezes as pessoas, elas misturam um pouco. Então, aí que entra o líder para direcionar. Fala, não, meu querido, olha, isso aqui é assim, isso aqui é de outra maneira, né? E buscar ajuda, buscar pelo um tratamento, por uma averiguação. E eu falo muito sobre, ok, orar, mas vamos dividir a palavra oração? Ora, ação. Eu oro e eu ajo, né? Eu vou lá e eu procuro um médico, eu procuro um psicólogo. Então, uma atitude, uma iniciativa, Exatamente, né? exatamente. A ora-ação. Então, a ação vem junto da oração. Então, você ora. Você pode orar. Que bom, né? Fazer oração. Isso é muito importante, né? Para o dia a dia. Mas a ação também, no caso da questão emocional, psíquica, ela é importante também, tão quanto você orar. Sim. Amém. A gente tem... Acho que são muitos os assuntos que a gente poderia tratar, mas nós temos muitas mulheres que nos assistem, também. né? O Gracecast, ele foi muito pensado, assim, pra mulher. E eu queria que a gente falasse um pouquinho, na sua experiência, né? Em tudo aquilo que você já vivenciou como profissional, sobre as dores, de fato, da alma feminina. Eu acho que a gente tem um universo muito gigantesco, né? De cobrança e autocobrança. Ainda mais nos dias de hoje, né? Exato. Que a sociedade cobra, a família cobra, tudo cobra. Então, muitas vezes o peso vem em cima da mulher doido, né? Vem. E assim, você falou, a sociedade cobra, todo mundo cobra, e cobrança em cima de cobrança, e o pior de tudo, ela mesma se cobra. É verdade. Sim. Né? Também. E aí esse peso é implacável. É implacável. Porque além de ter várias pessoas apontando o dedo e falando você tem que fazer porque você é mulher, blá, 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 ela mesma vem e se aponta. E nós precisamos desconstruir isso, que não existe Mulher Maravilha. Você é mulher que está assistindo aí em casa, não existe Mulher Maravilha. É só nos quadrinhos lá que existe. Não existe Mulher Maravilha, né? Uma vez eu fui falar para um grupo de mulheres lá em São José do Rio Preto. E eu falei isso, né? Daí eu brinquei com elas e falei... na desconstrução. Mas, infelizmente, a própria... Já vem nessa questão aí da nossa mãe, da nossa avó, né, bisavó. De querer dar conta de tudo, né? Querer dar conta de tudo. Guerreira. Sempre... Vai atrás. Exatamente. A mulher tá ali toda destruída, ainda bonita, né? Com o cabelo em dia, a unha, tudo mais. Então, assim, desconstruir isso é muito difícil, né? Mas é um trabalho de formiguinha. A mulher aceitar a vulnerabilidade, aceitar a fragilidade, aceitar que sim,
Ela precisa de um tempo, ela precisa de cuidado, ela precisa desse olhar para ela, né? E, infelizmente, a sociedade, né, e várias questões aí faz com que a mulher se sinta nessa obrigação. Perceba que a mulher, ela tem vários turnos, né? Ela Tem. trabalha fora, ela trabalha, chega, limpa, cozinha, lava, faz lição de casa, não é? Quando eu trabalhava fora, eu brincava assim. Quando eu me despedia, né, do pessoal do trabalho, eu falava, bom trabalho, bom descanso. O pessoal falava, bom descanso, tchau, até amanhã, bom descanso. Eu falava, bom descanso nada, eu tenho o segundo turno ainda. Né? Vai buscar a criança na escola, daí volta, dá banho, faz janta, e tem todas as questões em casa ainda também. É interessante isso aí, mas isso adoece. Sim. Adoece demais, porque ela tá ali fazendo, acontecendo, né? E às vezes ela não tem tempo para cuidar da saúde física. Vai pensar em saúde mental, gente? Me fala. Não dá nem Não dá tempo, né? tempo, a mulher não Dá consegue tempo. fazer uma caminhada, né? Já corre tanto ali com as crianças, muitas vezes não consegue fazer um exercício, né? Vai pensar em saúde mental? Que tempo que essa mulher vai ter para ir num psicólogo, sentar lá, né? Alguns atendem com divã, não é o meu caso, mas né, num divã. Tem uns memes, né, infelizmente, que falam sobre isso, mas uma mulher, ela cometeu um delito para ela poder ser presa, para ela poder descansar. Sonho de consumo de muita gente. Você viu? Aí eu falei, Quero ler um livro em paz. eu falei, meu Deus, né? Só pra ter paz. Não é? Olha que tristeza, né? E as mulheres adoecem muito. Talvez essa sobrecarga e até mesmo esses dedos apontados seja o ponto de partida para todas essas dores que a gente vê as Sim. mulheres sofrendo. Sim, é o ponto de partida. Acredito que isso vem aí uma questão transgeracional também, vem, né, de geração em geração. Aquela mãe que trabalhava fora e carregava tudo nas costas, né, e que servia em casa. Eu não tô falando que não possa acontecer isso, sim, tá? sim. Mas Mas é a realidade, né? e aí passa para a filha, e a filha tem que trabalhar, e aí continuam os apontamentos, e vem a sociedade, e se ela não fazer o que tem que ser feito, ninguém vai fazer, então ela acaba indo e fazendo, né? Então, isso precisa ser revisto com urgência. Precisa ser revisto isso, né? Precisa ser revisto. Quem com foi amor. que disse que a gente não podia fazer bolo 3 horas da tarde, né? É lá. Ai, brincadeira polêmica. Faz tempo que eu não faço Nossa, bolo meu 3 horas da Deus do tarde. céu, eu Faz queria. tempo. Eu falo pro meu marido, eu falei, viu, Tem pode tempo pra ficar fazer esse rico bolo, aí, que já, né? em casa. Quero ficar em casa. Não, mas não dá vontade, tem hora de não fazer nada. Eu falo, isso a turma brinca, né? Tem dia que eu quero ficar só de pijama em casa, de pijama. Um dia eu falei, eu vou ficar de pijama, não vou escovar nem o dente. E eu fiz, de verdade. Tipo assim, de ir lá, pegar um Listerine e tal, e ficar sem fazer nada. Vendo Reels, e rindo e mandando pros amigos, e ainda fico bravo porque os amigos não vê. Entende? É necessário É o ócio, não fazer né? nada. Nothing. Como que fala? Nothing. Cara, tem- Nada, gente. Às vezes tá tudo certo fazendo, tá tudo bem, mulherada. Não fazer nada. Por que que tem que secar, lavar e secar aquela louça 11 horas da noite? Deixa lá, largue lá amanhã, né? Umas coisinhas assim. Então, a mulher precisa ter... Só que também aí vem a questão do maridão, né? Que também Da o cobrança, companheiro né? tem que ajudar, né? Não vai cair o dedo da mão de lavar uma louça? Vai cair? Não vai. Tem um homem ali atrás. O Everton Não tá vai apoiando cair. aqui. Né? Mas não é verdade? Então não vai cair o dedo. Exatamente, né? Eu ensinei o meu filho assim. Meu filho vai assistir esse podcast, senão ele vai ficar de castigo. Meu filho, né, tá casado, mora no Japão. E eu ensinei ele a ser um dono de casa, sim, senhor. Né? Todo mundo come, todo mundo limpa, todo mundo. Então ele aprendeu a cozinhar, ele cozinha muito bem. E não é menos homem porque faz uma comida boa, entendeu? Um arroz bem temperado, uma carne bem feita. E isso faz toda a diferença dentro de um lar, dentro de um relacionamento. É verdade. Tudo bem, se você não quer cozinhar, então fast food, né? Pede uma comida, né? iFood, né? Chama Fala, iFood. fala, amor, hoje você não precisa Hoje- cozinhar. Vou Olha pedir um que iFood. Nossa, o Rodolfo faz assim. Eu sei, mas... Mas eu acho Não é? muito legal isso que você falou, porque a gente não gosta, ou aprendeu, na verdade, a não gostar do ócio, né? Sim.
Parece que a gente é Tá inútil. acostumada. Verdade, Vai ficar se coçando, né? Vai ficar se coçando sem fazer nada. Ai, É Deus uma me cobrança muito grande. É um sentimento É, de culpa de não culpa. fazer nada. Exato. Né? E tudo isso, voltando um pouco, Cris, tudo isso realmente entristece, vai entristecendo a mulher num grau. Sim. E até onde saber se realmente essa tristeza ela pode causar ou ir para um lugar mais grave? E pode ir. A mulher, ela precisa trabalhar o autoconhecimento dela. E falar, não, até aqui eu tô dando conta, é normal. Agora, aqui eu preciso de ajuda. Né? A mulher precisa entender que ela precisa aceitar a fragilidade, a vulnerabilidade e entender que às vezes o trabalho está consumindo. Então, se o trabalho está consumindo, lido com muitas pessoas, várias histórias, né? Se o trabalho está te consumindo, procure outra possibilidade. Né? Vai fazer um curso diferente, vai abrir um próprio negócio. Você não precisa deixar de trabalhar, mas você precisa identificar o que está minando a sua energia para além daquilo que você pode oferecer. Uhum. Porque se você... O que você vai... Eu vou citar uma passagem aqui que fala assim, ama o teu próximo como a ti mesmo. Uhum. Como é que você, mulher, no caso, está se amando para você amar a sua família e amar o próximo? Você está se esvaindo. Você não vai ter nada para ofertar. Então, precisa, sim, ter esse olhar. Precisa, sim, participar de grupos, né? No caso, no grupos da igreja, grupos terapêuticos, grupos de filosofia, grupos de corte e costura, de culinária, é de verdade. caminhada, né? De Uhum. esporte. Porque para você se identificar, para você sair daquele mundinho, observar. E o autoconhecimento, gente, ele é tudo. Porque a mulher vai conseguir identificar onde que ela está exagerando, né? Detalhe, tá? Todo excesso, ele traz uma falta. Tudo que é muito traz uma falta. E o que está faltando aí dentro, né? Então, pedir ajuda, né? Pedir uma orientação, né? Uma orientação de um profissional, uma orientação de um líder da igreja, de um grupo de mulheres, igual vocês têm, né? Sim. Pedir uma orientação. O que eu posso fazer? Porque eu estou muito cansado, estou me sentindo sobrecarregado. O que eu posso fazer? Então, eu não sei como que é lá, se tem os grupos de mulheres, né? Sim. Trazer alguém, uma profissional, que tem uma expertise aí no assunto para poder estar trazendo essas possibilidades, uma geração de renda, né? Sim. A gente trabalha no CAPS, né? E a gente fala muito sobre geração de renda. As mulheres, infelizmente, fazem uso de substâncias, né? Psicoativa, e procuram um serviço. Então, já está tudo virado no giraia, igual eu falo. Então, vai lá, a gente acolhe, a gente tenta ensinar a caminhar novamente e o que ela pode estar fazendo para melhorar, para retomar, e é tudo devagar. É lento. É um processo, né? É um processo, um passo de cada vez, né? Mas é observar. É parar e observar onde que tá tendo os exageros. Muito né? legal. E acho pedir que ajuda. Sim. Esse era o ponto que eu ia comentar com você, porque acho que muita gente, talvez, e muitas mulheres, mulheres e homens, né, de forma geral, quem sofre, né, quem está sentindo a dor na alma, Sim. porque realmente quem já passou sabe que a dor ela é na alma, né, é no âmago. Deixar de pedir ajuda por medo de julgamento, né, por medo do que o outro vai falar. Sim. Eu falo isso por mim, assim, porque muitas das vezes o que eu pensava quando eu tentava expor através de palavras, aquilo parecia tão pífio e pequeno. Então a gente acaba tendo muito medo do que vai ser falado, de como as pessoas vão julgar, né? E como que a gente pode encorajar essas pessoas, né, a falarem, porque acho que é o primeiro passo. E é tão difícil, né? É É difícil. um destrave. Eu acho que oportunizar. É uma exposição muito grande, né? Sim. A pessoa se expõe total Você se e sente muitas... nu, né? Se despir. E muitas vezes a mulher não se sente... vai se sentir invadida, né? Não está segura. E tudo depende também do ambiente, né? Quem ela vai procurar, que daí importa também. É tudo isso, né? É tudo isso. Por isso também a importância dos grupos de mulheres. Sim. Grupos de mulheres, para dar voz a essas mulheres.
né? E você falou uma coisa muito importante, para quem que você vai falar, né? A gente fala muito isso, muitas vezes a pessoa a gaveta dela emocional tá tão cheia que tá saindo para fora. Então ela fala pro carteiro, ela fala pra mulher no ponto de ônibus, ela fala pra vizinha que tem a verdade. língua desse tamanho, É verdade. né? Ou fala às vezes fala pro marido, o marido, larga de ser besta, mulher, larga, irmão, que isso é besteira, né? Então, aí é que tá. Ter lugar, ter pessoas que vai te ouvir, que vai te acolher, né? E identificar o primeiro sinal, viu que tá estourando ali, vai, corre, né? Não deixa romper a barreira, não, que aí ninguém segura, né? E não é vergonha. Não é vergonha demonstrar a fraqueza, a fragilidade, não é vergonha. Isso aí é um sinal de força, de empoderamento. E as mulheres precisam ser empoderadas a falar sobre si, né? A buscar esse acolhimento. É importante, né? Para a mulher, para o público, de modo geral, igual você falou. Mas no caso aí das mulheres, como elas estão. Como que eu posso dizer? Tendenciosas a fazer tudo, sei lá, a ser as Mulheres Maravilhas, elas já se colocam num papel de eu não vou assumir minha vulnerabilidade, eu não vou me expor a esse ponto, né? Eu sempre fui taxada de forte. Vou dar um exemplo meu, posso? Pode. As pessoas falam bem assim pra mim, né? Nossa, eu no seu lugar eu não teria suportado. Até eu vou deixar aí, eu vou abrir o coração aqui também. Eu não teria suportado perder um filho, né? Pra quem não sabe, eu perdi uma filha em 2017 de um modo trágico. E as pessoas olham e me vê feliz, né? E conversando, dando risada, fazendo piada, vivendo. E falam, eu no seu lugar eu não teria suportado. E quem falou que eu suporto? E quem falou que é fácil pra mim? Não é fácil. Só que existem formas e formas de lidar. Eu poderia ter me prostrado, né? Entrar em declínio total, né? E calma, rasgada, ferida. Ou eu me levantar, mesmo machucada e ferida, e caminhar. Tive ajuda terapêutica? Tive a minha psicóloga maravilhosa, né, que me apoiou, que me deu o sustento que eu precisava da minha emoção, né, porque perder um filho não é fácil, perder alguém não é fácil. Um filho é como se tirasse um órgão, né, e a psicóloga da época, né, que hoje ela é minha amiga, né, vou falar o nome dela, posso? Pode. Daniele Bonaz. Maravilhosa, né? Ela me fez isso, gente, tudo de bom coração, numa época muito difícil, né? Ali do que aconteceu. Acolheu, me ajudou, eu caminhei. Hoje eu continuo fazendo terapia com outra psicóloga maravilhosa, também tem que falar o nome dela, que senão a Laís, né? Ela é de Tatuí, ela me atende online, também me ajuda pra caramba. E se não fosse essas situações, esses atendimentos, eu não teria, tô falando do lado emocional, psíquico, né? Eu não teria suportado, eu não conseguiria, né? E às vezes as pessoas falam, nossa, você é tão forte. Eu não sou forte. Eu lido de uma forma que eu consigo lidar, né? Você lida de um jeito, você de outro, e eu lido assim, né? Mas as pessoas talvez não sabem o que falar, então fique quieta. Ai, gente. Não tem nada de forte perder filho, gente. Pelo amor de Deus, não é? Não tem isso, né? Minha avó falava assim, se você não sabe o que fazer, não faz nada. Acho que vale o mesmo pra falar. Exato. Se você não sabe o que falar, não fala fica nada. quieto, Talvez né? só É melhor, melhor, né? É melhor. Bata no ombro, assim, ora, vai orar. Agora tem que orar. Agora tem que orar. Nesse momento, ó. Ó, fala, momento, Senhor, eu não Eclesiastes entendo. 3, eu tempo de calar. Calar. Ai, gente, me desculpa. Imagina. Ô, Cris, como que você orientaria para nós, líderes, dentro de uma comunidade, pessoas que querem ajudar essa parte emocional de pessoas, tanto homens quanto mulheres. Mas o que você orientaria? Quais seriam os primeiros socorros, vamos dizer assim, para a gente poder ajudar esse tipo de pessoa? Porque muitas vezes o nosso conhecimento é um pouco limitado, porque nós não somos profissionais da área da saúde, mas podemos ajudar, né, espiritualmente, orando, mas como que a gente consegue dar esse primeiro socorro Esse respaldo, né? Eu acho que a palavra é acolhimento. Acolhimento. Acolhimento.
né? É o despir-se de si mesmo, né? A empatia em si. Eu me coloco no lugar do outro e não permaneço lá. A fenomenologia, ela fala uma palavra que eu decorei pro resto da minha vida, guardei assim na minha mente, que é epoquer, que é suspender. Você suspende o que seus achismos, suas percepções, para estar com o outro na totalidade. Então, quando você se coloca, isso qualquer pessoa, não precisa ser psicólogo ou nada, você se coloca no lugar do outro, você ativa a sua escuta livre, sem rótulos, sem achismos, sem cargos, apenas a escuta. As pessoas só querem ser ouvidas. O que você vai fazer com o que ela te falou? aí você vai orar, né? Mas você pratica a escuta, né? E fala. Aí ali você vai ter um discernimento, tanto espiritual quanto ser humano mesmo. E de orientar. Olha, minha querida, meu querido, eu oriento você a buscar uma ajuda terapêutica para essa sua situação. Você precisa ressignificar essa dor. Você precisa, talvez, aí eu não sei, mas talvez até entrar com alguma medicação, se for o caso, sabe? Trabalhar e desconstruir essa questão. E detalhe, tá? Vindo principalmente da liderança da igreja, isso tem um peso muito grande. Verdade. Isso é uma linha muito, muito tênue ali, porque eu já tive situações que líderes religiosos falaram assim, para de tomar essa medicação porque você está curado. E não estava curado, né? Perigo Então, isso, né? é um perigo. Então, é muito, né, muito justo ali. Então, precisa, sim, saber exatamente. Então, a palavra é acolhimento, né? E, assim, não saber o que falar, Flávia, não fale nada. Só esteja ali. Só estar ali já faz toda a diferença, né? Mas nós temos aí vários lugares que pode estar direcionando, né? CAPS 3, CAPS de saúde mental, que vai dar esse suporte, né? E eu até falei aquele dia, CAPS é de Deus, é de Deus mesmo. As pessoas fazem muita piadinha, né? Faz, Muito nossa, meme. A gente tem que nossa. desconstruir um pouco essa Por ideia favor, aí, né, Cris? Às vezes assim, dá até uma vontade de dar uma risadinha de canto assim, mas daí volta. Eu juro que eu não dou risada. Um pouquinho, né? Então, assim, não, mas é umas coisas assim, pra quem me conhece sabe que eu dou risada de formiga correndo, né? Mas assim, tem coisas que eu olho e falo, não é legal. Não. Volta, que não é legal, né? Mas assim, esses memes aí precisam ser desconstruídos. Urgente. E acho que esse ponto que você falou do acolhimento é muito bonito, porque muitas das vezes o que as pessoas acabam falando é nada a ver. Não! Você imagina! Coisa da sua cabeça. É coisa da sua cabeça. E aí você fala assim, mas, né? Ou às vezes você nem queria ouvir nada mesmo. Já teve situações onde eu desabafei ali, né? Com uma pessoa. E a pessoa, você via que tava tentando encontrar coisas pra falar e um jeito de consolar. Mas você quer que eu fale o quê pra você? Foi a frase que eu escutei. Eu falei, eu realmente não quero que você fale nada. Só empresta a orelha. Só me empresta a orelha, o ombro, porque você fala e chora, você não sabe, né? Você fala, você chora ao mesmo tempo. E dá um lencinho. E me dá um lencinho. Você não precisa falar nada. Eu aproveito essa sua fala, até te cortando, Pode falar. pra falar qual é a diferença do psicólogo e de um amigo. Ou do cabeleireiro, ou do Uber, motorista, né? Porque Uber fala que todo mundo... Terapeuta, né? Porque quando você vai falar com um amigo, a amiga fala assim, ai, amiga, larga a mão. Ai, você é tonta. Vai fazer a unha, vai fazer os cílios, né? Que você já passa daí. Vamos fazer uma compra. Nossa, precisava de uma amiga pra gente fazer compra, né? E tipo assim, vai passar. Então, ou então, me desculpe, eu no seu lugar, eu já tinha botado pra correr. Eu, se fosse você, eu falaria isso. Porque se eu tivesse no seu lugar, eu ia fazer isso, aquilo. Então, o amigo, e às vezes o amigo vai te jogar, você é trouxa, tá vendo? Não falei pra você? Você foi lá e saiu com ele de não, vai, toma. Vai, desapercebida, né? Então, a amizade é tudo. Corta essa parte. O macaquinho. Ele tá rindo. É o pensamentos intrusivos, né? Quem me conhece sabe que às vezes do nada eu solto umas músicas assim, porque eu te entendo. Ai, gente, é pra falar sério, né? Tá, voltando, perdi.
diferença lá da do amigo. amizade. O cabeleireiro, né? São profissionais para mexer no cabelo, né? E às vezes lota a ouvido do cabeleireiro, o cabeleireiro vai saber dar um direcionamento, vai agir com o seu achismo. E o profissional é diferente. Quando você vai no profissional, você vê a diferença. Você vê, a escuta é diferente, não tem rótulo, não tem apontamentos, né? Não tem. É diferente. Ah, não, eu não vou no psicólogo porque eu vou na igreja. É diferente também, né? Num discipulado, possivelmente, é diferente, né? O profissional, ele vai ter uma outra interpretação e ele vai te ajudar nessa reflexão no caminho. Ele vai com você, do seu lado. Ele não vai falar para você, faça isso ou faça aquilo. Dá vontade, às vezes dá vontade. Em algumas situações dá vontade de falar assim, ai, que vontade de falar. Mas você vai lá e fala, não. Vamos aqui, querido, vamos pensar aqui junto, né? Não adianta fazer sentido para mim, tem que fazer sentido pro outro, né? Sim. Pro paciente, não para mim. É verdade. E acho que tem esse ponto que você falou de falar, né? Muitas das vezes, quando a gente, como amigo, vai ouvir, cara, dependendo da situação, só vai nos caber uma oração mesmo. Você vai falar assim, eu não sei lidar com isso. Eu lembro que quando nós fizemos o primeiro episódio sobre a esposa do pastor, Sim. até a gente comentou assim, será que você, irmã da igreja, tá preparada para escutar a esposa do pastor falando assim, nossa, tive uma briga hoje com meu marido e ele tá insuportável, e aí de repente ele tá chegando na igreja para pregar, né? E aí eu percebo muito dessa talvez falta de preparo nossa, de ouvir e saber lidar também com a situação daquela pessoa. Porque você vai passar a enxergar ela de um outro jeito. Julgamento. Né? A gente vai ter esse julgamento. E muitas pessoas já não vão, né, conversar com um profissional ou conversar com alguém por medo do julgamento. E saber, acho que esse é o meu grande ponto. Hein? Falei, não falei nada. Mas o meu ponto é saber a diferença entre o profissional e o amigo ou o irmão em Cristo é extremamente importante justamente por esse detalhe que você contou. Não vai ter esse pré-julgamento e ele vai ter, de alguma forma, ali, ele vai te ajudar a lidar com aquela situação. Vai mostrar o caminho, O caminho. Porque Sim. talvez aquilo, eu como amiga nunca vivi, nem sei o que é aquele sentimento, né? E o profissional estudou para isso. Tem caminhos, tem vertentes, enfim, tem estratégias terapêuticas, tem uma escuta terapêutica, uma escuta livre, uma escuta ativa. Tem uma escuta, né? E é diferente. É diferente. Eu sou psicóloga, eu atendo na clínica e eu também tenho a minha psicóloga, que eu queria que ela respondesse para mim, quase que eu fala para mim, né? E ela me direciona. Então, isso é legal, é muito bom. E faz sentido, uma vez que faz sentido, é sentido para sempre. Não tem como dessentir, entende? Quando faz sentido, você elabora aquilo na sua mente, as coisas fluem, né? É aquela palavrinha que você usou até no congresso, né? Que a gente falou nos Nossa, usei bastidores. tanta palavrinha, Jesus. Ressignificar. Tá. Eu, assim, amei. E eu ouvi muitas mulheres até agradecendo aí, em nome das que falaram comigo, do quão, assim, terapêutico. e foi um bálsamo de cura para muitas pessoas, e para mim, inclusive. Que bom. Quando você falou sobre isso, né? De você ressignificar o que você vai fazer com essa dor agora. E aí, a gente tá chegando no final. Mas já? Já vai ter que encerrar. E aí, eu quero perguntar uma coisa. Ai, meu Deus. O que você diria para essa mulher que hoje parece que ela tá ouvindo a gente falando, nossa, mas não vejo saída. Não vejo luz no fim do túnel. O que ela deve fazer nesse momento? Quem que ela deve procurar? Qual ajuda? Né? Como que até a própria fé nos auxilia nisso tudo? Sim, a fé, ela é primordial, né? A fé, eu acho que ela é primária. Ela é a primária, porque a fé é o que nos move. A fé é o que nos faz caminhar, é o que faz acreditar. E eu acredito que eu tenho para falar é basicamente o que eu falei para as mulheres lá, mas eu vou estender isso. Quando você pensa que não tem mais jeito, que não tem mais o que fazer, que já chegou, já tá para romper a barreira, as gavetas emocionais já estão todas quebradas e sem uma perspectiva de algo novo, ainda tem saída.
ainda tem saído para você, né? A gente usou um bordão esses dias, na campanha mesmo do Setembro Amarelo, que a sua vida, ela importa. Você é importante, a sua dor, ela tem fim. Ela tem fim. Mas precisa buscar ajuda. Se você não tem alguém, uma rede de apoio, não tem uma família, não tem um parceiro que te dá esse suporte, mas você tem uma igreja, você tem uma comunidade em qual você pertence, você tem amigos, vizinhos, peça ajuda. Né? Não é o fim, não é o fim. Não há mal que dure para sempre, não há dor que dure para sempre, não tem dor maior do mundo que dure para sempre, né? É um processo em que você está passando. E que muitas vezes aos nossos olhos, no momento que a gente está vivenciando, porque é a gente que está sentindo, pra gente é algo assim surreal e devo dar um cabo com aquilo, né? E hoje eu queria intensificar aí, ainda em Setembro Amarelo, né? Falando sobre prevenção de suicídio, mas eu não vim aqui para falar sobre suicídio, na verdade. Eu vim aqui para falar sobre a vida. Eu deixei isso muito claro para a equipe que trabalha comigo no CAPS, sobre falarmos sobre a vida. Porque o suicídio, ele tá aí batendo a porta todos os dias, né? Mas falar sobre vida é algo que a gente deve falar todos os dias e agradecer. Todo dia que você acorda, que você abre o seu olho, que você tem coisas para resolver, tem boletos para pagar, isso é viver. E viver com qualidade, ter qualidade de vida, viver na sua intensidade, respeitar o tempo, o propósito, cuidar do templo. É a minha forma de trabalho. Nós somos corpo, alma e espírito, né? E cuidar do nosso corpo é beber água, é praticar uma atividade física, é cuidar da nossa pele, do nosso corpo, da nossa alimentação, cuidar do corpo, né? Do espírito é você buscar aí do ser supremo, do ser superior, como muitos falam. Deus, no caso, a forma que eu entendo, cuidado espiritual. E cuidar da nossa alma é onde estão nossas emoções. Cuidar da nossa alma é tão importante quanto. Porque cuidar da nossa emoção, às vezes a gente não consegue cuidar sozinho, a gente precisa de ajuda. Ajuda de um grupo missionário, de mulheres estruturadas e mulheres valorosas, igual essas minhas companheiras aqui hoje. É buscar ajuda onde você puder buscar ajuda. Às vezes você não faz parte de uma igreja, né? Mas você faz parte de uma comunidade. Então busque ajuda na OBS do seu bairro, vai lá, pede ajuda lá. Busca ajuda no CAPS, busca ajuda num serviço de referência da sua comunidade, no CRAS, no CREAS. Nós temos diversos órgãos que podem nos ajudar. Buscar ajuda, eu acho que a resposta é pedir ajuda, aceitar que você tem um problema, entender que você tem um problema, que você não consegue lidar sozinho e que você sozinho, e que você tem muita vida para viver e que esse problema precisa ser dividido com alguém, né? Porque às vezes a gente olha para o problema e enxerga ele muito maior do que ele realmente é. Às vezes ele é tão pequenininho, mas você tá tão fragilizada, as suas gavetas estão tão lotadas que você não consegue enxergar o que tem lá no fundo. Então, busque ajuda. É a minha mensagem de hoje. Busque ajuda, a sua vida importa. Que lindo, glória a Deus por isso. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus por isso. E como no meu lugar de fala, como se diz por aí hoje em dia, de fato a dor passa. É um processo. É um processo, né? E aí, acho que isso que você falou é muito importante. Porque uma coisa é alguém que nunca passou por isso, você já vivenciou algumas questões, né? Sim, sim. Comentei também que eu já vivenciei algumas questões e realmente o sentimento é de que parece que nunca vai acabar. Nunca vai acabar. E eu lembro de orações minhas falando, Senhor, até quando? Né? Até quando, Senhor? E, de repente, depois que você começa a se abrir, falar sobre aquilo e tratar aquilo no seu íntimo, de repente você vai acordar bem um dia. E aí você vai abrir a janela e você vai ver a vida passando lá fora e você vai olhar e falar assim, eu quero viver essa vida, eu vou no mercado hoje, né? Vou comprar uma coisinha que eu gosto, quero falar com fulano. Então,
Para mim é muito emocionante ter você aqui, ver você falando tudo isso sobre a vida, sobre as emoções, porque de fato a gente tem que entender que é um processo Sim, e que ele passa, vai passar. vai passar. Né? Se permita viver esse processo, mas sem se prostrar, Exato. né? Mas vai Exato. passar. Glória Com a Deus, certeza vai glória a passar. Deus. Graças a Deus. Vamos partindo para o encerramento? Vamos. A gente Ai, separou meu as Deus. pílulas aqui de enfrentamento. A gente deu uns nomes meio maluco aqui. Vamos ver, né? Mas nós vamos falar de alguns sentimentos ou de alguns problemas, né? Que é muito comum. E que eu acho que muitas das soluções a gente falou até durante o episódio. Sim. Mas são palavrinhas que muitas das vezes talvez nos amarram, né? E nos machucam. E nos machucam, exatamente. A primeira palavrinha, comparação. Comparação. O que a gente faz com a comparação? A comparação, ela vai existir. Em algum momento da sua vida, ela vai existir, né? Porque ou no trabalho, ou na família, no caso de vocês, na igreja, a comparação, né? Mas quando você tem a palavra, autoconhecimento. Quando você trabalha o autoconhecimento, você deixa de se comparar ao outro. Porque você sabe quem você é, você sabe o seu valor. Então, a comparação, talvez ela não desapareça na totalidade, mas ela fique bem minimizada. Próxima palavrinha aí, Flá. Próxima palavrinha é culpa. Culpa, sentimento de culpa. Quando você se conhece, quando você pratica o autoconhecimento, você sabe quem você é, e você sabe o que você fez, onde você esteve e o que te aconteceu. Então, acho que autoconhecimento também está aí linkado à culpa. Quando você se conhece, toda a culpa cai por terra. Luto. Luto. Eu acho que é a palavra que você falou, que eu falo tanto, né? Ressignificar. Ressignificar é dar um novo sentido para algo, alguma coisa, um contexto, uma história. Viver o luto é importante, tá, gente? A gente não pode esconder o luto. Não, tá tudo bem? Não. Choro mesmo, sofro, dói, mas não se prostrar e caminhar. E a palavra é ressignificar, que eu utilizo pro luto. E é linda. Sim. Solidão. Solidão. Dar o primeiro passo. Se permitir dar o primeiro passo. Porque a solidão, às vezes, pode ser até uma escolha, né? Mas escolha, se permita dar o primeiro passo para estar com as pessoas e continuar vivendo. O ser humano, ele não foi feito para ser só. Né? Ele foi feito para andar em bandos, para andar, né? Esse podcast eu não conseguiria fazer ele sozinho. Então a gente tem uma pessoa ali, temos duas aqui, né? Então se permita, dê o primeiro passo. Violência. Violência. A gente estava falando sobre isso, né? Isso. A violência, eu acho que a palavra que cabe primordial é denunciar. Né? Às vezes você denuncia com o seu comportamento, mas é importante você falar. Denunciar, documentar, abrir BO e se afastar. Hoje em dia, infelizmente, tem muitas mulheres que têm essa questão, não conseguem se afastar, né? O afastamento é muito difícil. Só fazendo um adendo aqui, temos órgãos em Sorocaba que faz acolhimento de mulheres que passam por violência psicológica, patrimonial, física, porque tem vários tipos de violência, e não tem o respaldo da família, não tem uma rede de apoio, mas em Sorocaba, acho que em outros distritos também tem um órgão específico que acolhe mulheres em vulnerabilidade e os seus filhos. Então, denuncie. O primeiro sinal de violência, afasta, igual você falou aquela hora, afasta. Se você não conseguir se afastar, denuncie. Mas eu tenho medo. Vai lá na igreja, na comunidade, né? A gente recebeu denúncia uma vez, num serviço que eu tinha, na UBS. A mulher foi para uma consulta, fica a dica, foi na consulta e escreveu um bilhetinho assim, preciso de ajuda. Ali mesmo ela já ficou, né, e foi dado sequência a todo o processo dessa mulher, da vítima. Então, eu acho que violência não cabe nem palavra, né? É denunciar e se afastar. Vaza. Isso é importante mesmo. Sim. Quais as palavras finais que você gostaria de deixar para encorajar as mulheres? E quais
contatos, né, de emergência que você pode indicar. Sim. Acho que a palavra final é de empoderamento, né? Se empodere de si, trabalhe o seu autoconhecimento, busque ajuda, denuncie o que você está sofrendo, a sua vida importa. E entenda que tudo isso que você está vivendo, ele vai passar, em algum momento vai passar. Aguenta firme. Se tá pesado para você, pede ajuda para a comunidade que você faz parte, para que alguém venha e te dê esse suporte, né? Alguém venha e te dê o suporte que você precisa, né? Porque sozinho talvez você não vai conseguir. Mas pedindo ajuda, você... Quem tá isso aqui na minha camiseta? Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Pedir ajuda. Sozinho, às vezes, você se sinta mais frágil, mais enfraquecida. Mas peça ajuda. Os órgãos que você deve pedir ajuda. Nós temos o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que é um serviço que funciona 24 horas por dia. O número acho que é 188. Vou só conferir aqui. Eu tinha anotado esse número, se caso vocês perguntassem. Eu acredito que seja 188 mesmo. Sorocaba, né? Isso, é isso mesmo, 188. Ele funciona 24 horas por dia. São pessoas que são treinadas para ouvir. Olha para você ver. Nossa, que importante isso, saber. A escuta terapêutica. Então, assim, esse serviço funciona 24 horas, são pessoas, não precisa ser profissionais, eles até têm um treinamento para a pessoa que faz voluntário lá, né? Legal. E as pessoas ligam, e as ligações são, né, diversos temas. E vai ter sempre alguém lá para estar te ouvindo, para estar te acolhendo, né? Busque ajuda na UBS, busque ajuda no serviço de referência da sua comunidade, os CAPs de saúde mental. Busque ajuda. A gente está aqui, né? No nosso caso, é o CAPS AD, que trabalha com dependência química, mas tem outros CAPs que trabalham apenas com saúde mental. E você tem, né, os serviços em Sorocaba, que, graças a Deus, ele está se ampliando, né? Porque saúde mental importa, né? A vida importa. É muito importante. Toda a vida importa, né? Sim. E esses são os serviços, né? Acredito que tem grupos terapêuticos também em igrejas tem alguns grupos terapêuticos que têm profissionais que doam o seu tempo, profissionais de psicologia, que doam o seu tempo nessa escuta terapêutica e os encaminhamentos aí. Mas acho que, de modo geral, a sua vida importa e busque ajuda e a gente tá junto. E você tem muita vida para viver. Não desista. Amém. Que bom. Cris, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Foi um presente, Eu que né? Como agradeço. sempre, todas as suas visitas na igreja também foram muito, muito elogiadas Que bom, e né? muito importantes. Que Que bom. Deus continue abençoando você, Amém. a sua família. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Amei estar com vocês. Obrigada mesmo. né? Obrigada a todos que estão nos A palavra assistindo. final é o CAPS é de Deus. O CAPS é de CAPS Deus. é de Deus. Não se iluda. Gente, muito obrigada para você que ficou até aqui o finalzinho com a gente. Não se esqueça de comentar, de compartilhar. Compartilhe esse vídeo. Notou que tem uma pessoa mais tristinha, mais isolada, né? Notou aquele irmão, aquela irmã que você acha que precisa ouvir, né, esse podcast? Manda pra família, manda pros amigos, compartilha Sim, com todo mundo, porque saúde mental a gente tem que se importar com o tema, Exato. né? Então, Exatamente. um beijo, Deus abençoe, até a próxima. Deus abençoe.